Saudações Dukes e duquesas tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o Fluminense dentro e fora de campo. Mais precisamente, jogador que daqui a pouco vai sair de campo do Fluminense e os outros dois que estão entrando ali bastante interessante a gente comentar sobre isso. Então, vamos ao tema, que é justamente sobre o acontecimento legal que pode ser realizado no jogo do Fluminense e Goiás. E depois a gente tem um outro acontecimento chato na base, na equipe de sub-23, tudo bem? Então, bora. Por que eu tô colocando minha cara nesse tema agora? Porque realmente é o tema que eu coloquei aqui interessante pra gente comentar. Que é o seguinte, no jogo contra o Goiás, Alan e Michel Araújo marcam pro Fluminense. Bom, o Michel Araújo já havia marcado, né? Quando ele voltou a jogar pelo Fluminense, né? Quando ele realmente voltou a jogar o primeiro jogo dele, ele vai lá e marca um gol. Então ele só precisou de um jogo mesmo para marcar gol e até mesmo para fazer assistência. Ele fez assistência e um gol épico justamente nesse tipo de situação. E na minha concepção, muito pouco se fala de Michel Araújo. Muito pouco se fala de Michel Araújo. Michel Araújo, para mim, ele é um jogadorzaço, um dos melhores jogadores. Em 20 minutos, o que ele fez em 20 minutos no Fluminense nessa temporada, ele não conseguiu fazer em nenhuma outra temporada no Fluminense. Ou seja, realmente ele está cada vez mais tomando essa forma de jogador. E o Alan, muito mais o Alan do que o Michel Araújo, é realmente voltar a fazer gols pela camisa do Fluminense. Eu acho que ficaria muito triste pro Alan se o Alan não metesse gol contra o Goiás e ele metesse gol, por exemplo, no Bragantino. Porque eu acho que ele merece sim. Eu acho que as pessoas têm que se lembrar primeiro quem é o Alan. As pessoas esqueceram completamente quem é o Alan. E depois lembrar justamente que quem foi um dos caras que realmente trouxe várias alegrias para o torcedor tricolor. As pessoas não se lembram, mas o Alan era daquela equipe lá atrás, que realmente produziu tudo e sustentou 2 títulos para o Fluminense. Então, sem o Alan, a gente não seria nada hoje. E aí, realmente, você trazer o Alan, realmente ele ter vários problemas, e agora, no final, ele poder entrar, e no último jogo do campeonato, no Maracanã, ele poder fazer gol, é show, cara. É maravilhoso. Era isso que deveria acontecer para ele. Então foi muito bom, foi muito interessante a torcida explodir com o gol de Alan. Muito mais do que o gol de Cano e muito mais do que o gol de Michel Araújo. Eu pude perceber, eu estava lá no Maracanã. Eu olhei para o lado e falei assim, caraca, o Alan realmente merece tudo isso, cara. Seria triste se o Alan não metesse gol. Muito triste. E o Michel Araújo justamente isso. Olha só como que tem esses 2 pontos, né? Tanto para relembrar de quem foi o Alan de verdade, e do outro lado você pensar que Michel Araújo ainda é útil para o time. É um jogadorzaço muito bom, cara. Às vezes quando contratou ele, era um dos melhores jogadores que eles poderiam ter contratado naquele momento. Então é justamente isso. É fazer rememorar as lembranças somente sobre aquele Fluminense que estava se construindo e que agora vai se construir bem. Então o Fluminense não pode perder tempo com contratações ruins, como parece que está perdendo. E aí fala assim, como é que isso daí afeta o Flu de verdade? Afeta o Flu por conta de você ter mais 2 jogadores realmente participando do elenco. O time do Flamengo é muito desse tipo de time que tem jogadores fora de campo que tranquilamente poderiam ser titulares de qualquer equipe do Brasil e até mesmo do próprio Flamengo. Ou você acha que Marinho não poderia entrar no lugar, por exemplo, do Gabigol? O Vitinho não poderia entrar no lugar do Pedro?
ou vice-versa. É isso que eu estou te falando, cara. Antes de a gente pensar, justamente, antes de a gente comentar alguma coisa, a gente tem que ter esse tipo de pensamento, cara. A gente tem que transformar os jogadores que tecnicamente muito entre aspas, são ruins em jogador útil. E eles não são ruins, isso que é pior da situação. Então você voltar a ter esses jogadores marcando gols foi muito bom no jogo contra o Goiás. E aí do tipo, então o Alan e o Michel Araújo são úteis no Flu? São. Eles se comprovam justamente que a gente não precisa ter tanto medo de Cano e de Arias sofrendo alguma coisa. Nós temos times, sim. As pessoas se perguntam assim, mas a gente precisa de contratações melhores. Eu falo lá novamente, na minha concepção falta um ponta, um armador, um volante, 2 laterais e um zagueiro. Acabou. Fechou a casinha. Tudo bem? Então, é isso que eu estou te falando. Muito bom. Eu fiquei muito feliz quando o Alan meteu gol. Quando eu vi assim, caralho, o Alan meteu gol até que enfim, que legal. Pô, ele merecia muito. Antes de comentar sobre o segundo tema, que aí eu vou passar para uma outra tela, eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro pedido é: faz o triplo C, que é coach, comente, compartilhe. Isso daí vai me ajudar e muito no engajamento do meu canal. E o segundo é: se inscreva no canal. Eu quero chegar aos 90 inscritos. Será que dá para chegar aos 90 inscritos até o final de semana? 90 ou 100 inscritos? Só para encerrar bem. Você sabe, né? Eu não trabalho aqui com jornalismo, eu trabalho com psicologia. Eu trabalho muito com isso. Eu não trabalho, diferente de todos os outros canais que trabalham com jornalismo, eu trabalho com psicologia. Tudo bem? Então, para mais esse vídeo, outro vídeo do canal, então só bora. Então, a gente tem agora essa notícia que foi dada pelo jornal Lance, mas que também tem em outro lugar, que é: atacante do Fluminense se envolve em caso de disciplina na equipe do Sub-23. JK, o John Kennedy, recebe advertência após discutir com o técnico Cadu Antunes. Atacante será afastado desde setembro. Está afastado desde setembro da equipe principal por problemas semelhantes. De acordo com o jornalista, atleta de 20 anos faltou com respeito ao comandante do Sub-23 tricolor. Tipo, não precisa nem falar muito disso, né? Realmente aconteceu alguma coisa, eles não comentam. Isso é muito interessante pra gente ver a matéria, né? Que a matéria acaba aqui, ó. Não tem nada mais além disso. Nada mais além disso. Por quê? Porque eles não querem informar qual foi o problema. Isso, quando a gente fala, é sobre a relação entre o terapeuta e o cliente. Então, aqui seria a relação entre técnico e jogador. O cara que manda com o cara que é subordinado àquele que está mandando. E, novamente, é muito triste, né? E, novamente, o John Kennedy se envolve em uma outra polêmica. Em uma situação que realmente não ajuda nada o Fluminense. E aí, do tipo, eu fico me perguntando assim, tá bom. Mas o que fazer, então, com um garoto? O que fazer com JK, com John Kennedy? Cara, na minha concepção, o John Kennedy, eu acho que a gente tem que começar a entender que ele não vai fazer parte do Fluminense. Se ele realmente continua assim, e se ele realmente é um jogador. Porque, assim, ele é um bom jogador. É isso que eu não entendo. Só que ele continua fazendo merda. Continua realmente produzindo merda. Então, é muito triste, né, a gente ver que o jogador ele tinha tudo ali para acontecer. Ele fez os 2 gols. Ele entrou no jogo difícil, que era o Fla-Flu, onde o Fluminense estava muito pior do que hoje. Ele entrou, meteu 2 gols e fez o Fluminense virar o jogo para ele. De lá para cá, ele começou a piorar a situação. Teve várias chances, ele entrou em várias situações e pouco promoveu e continuou sempre tendo um problema. Ele sempre foi um jogador problemático. É muito triste. Muita gente fala, né? Aqui a gente avaliar aqui, por exemplo, será o Michael 2? Muito triste, né? Mas fazer o quê? Eu acho que, assim, antes de tudo, a gente tem que saber que a escolha foi dele. Tudo bem?
Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faz o triplo C que curte, comente, compartilhe e também se inscreve no canal do Tricolor no YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.